Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para apresentar mais um vídeo do quadro Cine Psi, e hoje nós vamos falar sobre o filme Medianeiras. Vamos conferir? O filme Medianeiras nos apresenta uma proposição: como encontrar o amor se não sabemos onde ele está? A temática do amor e seus encontros e desencontros sempre anima as discussões psicanalíticas e é de interesse geral de todos nós. Todos nós buscamos a felicidade e acreditamos que um bom atalho para ela é o encontro do amor da nossa vida. Mas será que a gente tem condição de receber um amor tão grande assim? Será que nós temos condição de já ser o grande amor da vida de alguém? Às vezes, a própria estrutura das redes sociais, da nossa sociedade, tenta nos transformar em produtos, algo que já foi, inclusive, denunciado por Zygmunt Bauman, né? Bem, da famosa fala com respeito à sociedade líquida, relações líquidas. Ele também dizia isso, que nessa sociedade do consumo, cada um de nós vira um produto de prateleira. E quando a gente observa, por exemplo, a estrutura de aplicativos de relacionamento, nada contra, só uma constatação, a gente observa que tem ali um menu com uma série de pratos, né, com características. Gosto de viajar, ler bons livros, né, faço isso, trabalho com uma determinada coisa e prefiro pessoas que não fumem. Então a gente tem um certo pacotinho de coisas a favor e coisas contra, né? Coisas que me agradam e coisas que me desagradam. E talvez isso também seja um reflexo, ou isso gere a consequência de a gente trabalhar com as outras pessoas como se a gente fechasse aquele questionário do checklist, né? Os pontos que o candidato ou a candidata atendem e os que não atendem. E à medida que ele não atende certos pontos, vai perdendo ponto. Então, essa estrutura meio engessada acaba privando a gente de se surpreender pela experiência, pelo espontâneo. E Medianeiras fala muito sobre isso, muito sobre o inusitado, o inesperado, o de repente, o estava no meu cotidiano, vivendo a minha vida quando consegui encaixar aquilo que eu sempre buscava e não sabia verbalizar, né? O filme fala de muitas saídas super interessantes, sair com um velho amigo, né, ou com uma pessoa totalmente diferente, conhecer alguém pelo bate-papo, visitar uma piscina pública para tentar conhecer uma nova pessoa, enfim, né? E mostra também as oscilações, né, principalmente da personagem principal e também do personagem, né, que no final faz par romântico com ela, das oscilações, né, das formas de busca, dos dias que não são tão bons assim, nos dias que a gente tem um pouco mais de energia, né? A questão do trabalho influencia muito sobre isso e, sobretudo, a arquitetura da cidade. Influencia muito o desencontro, né? E não há amor sem desencontro. Então, o filme Medianeiras, Buenos Aires, na era do amor virtual, ele estreou no Brasil em 2011 sob roteiro e direção do brilhante Gustavo Tareto. Há muito tempo, e eu preciso confessar, um filme não me sensibiliza e não me prende tanto. Um filme simples no seu roteiro, mas profundo na interpretação, nos detalhes, né? Na fotografia, tudo é perfeito. Aliás, eu particularmente ainda estou em dúvida se é de fato um filme, porque me parece uma estendida poesia urbana, de tão bem feito, de tão atento aos detalhes. Para o diretor, a arquitetura influencia o nosso comportamento e altera o nosso laço social. As construções mal planejadas, né, elas podem afetar a rotina das pessoas nas grandes cidades. É interessante porque onde eu moro, por exemplo, né, eu moro num edifício, e aí na rua tem vários edifícios e alguns de frente para o outro, né? Essa era, né, dos condomínios, dos grandes condomínios e dos edifícios bem próximos, acabou roubando um pouco da nossa privacidade, né? A gente dá janela com janela. E isso é incômodo. Lembra o incômodo quando a gente está no elevador com um estranho e o estranho olha, encara a gente por algum motivo, né?
porque quer puxar papo, porque no elevador a gente não sabe direito o que é que faz. Se não está com o celular à mão, né, a gente fica olhando para o teto, olhando para o ventilador, relendo os avisos do elevador, que todas as vezes a gente relê, né, e já sabe de qual siteado que está ali, mas fica aquele impasse para encetar uma conversa, então é desconfortável. Né? Algumas pessoas, inclusive, relatam que essa situação do elevador as faz se sentir nuas, né? Então, a janela com janela também tem um pouco disso, né? E eu observo que as pessoas fecham, né? Trocam o vidro da janela para ficar uma coisa mais fumê, mais blackout, fecham as cortinas bem rapidamente, né? Não tem muito aquela coisa de ficar na janela para olhar a paisagem, para dar um aceno, nada disso, zero contato. E no filme tem uma coisa muito interessante, porque a arquitetura, né, desses grandes prédios, desses edifícios até que o diretor denuncia como blocos, caixas de sapato, né, como ele vai dizer, não tem a janela. E aí os protagonistas abrem uma janela, né? E ao abrir essa janela é como se abrisse uma porta para o mundo, para o lado de fora, para ver a rua, para ver as pessoas, para ver o movimento, para chegar um passarinho, para trocar o ar, para renovar o ar, para o sol entrar. Então, eu particularmente acho que quando a gente tem as janelas, a gente meio que fecha, meio que se sensibiliza com isso e quer ficar no isolamento. A gente busca a caixa do sapato meio inconscientemente, né? Então o filme traz algumas narrativas super interessantes. E uma delas explica justamente o que são as medianeiras, né? Então ele vai dizer, todos os edifícios, absolutamente todos, têm uma parede inútil, sem valor, que não dá para frente nem para os fundos. São as medianeiras, superfícies enormes que nos dividem e lembram da passagem do tempo, da poluição e da transformação da cidade. Elas revelam nosso lado mais miserável, refletem a inconstância, os jeitinhos, as soluções provisórias, é a sujeira que escondemos debaixo do tapete. Elas são convertidas em um veículo de publicidade, que em raras exceções conseguiu deixá-las mais bonitas. Contra toda opressão, que significa viver em uma caixa de sapatos, existe uma saída, uma via de escape, ilegal, como todas as vias de escape. Em clara contravenção, as normas do Código do Planejamento Urbano se abrem em umas minúsculas, irregulares e irresponsáveis janelas que permitem que alguns milagrosos raios de luz iluminem a escuridão em que vivemos. Então, a poesia urbana é belíssima, né? Que retrata um pouco dos nossos dias. E são justamente esses escapes, os escapes da linguagem, os escapes também da fantasia, das nossas satisfações substitutivas, como dizia Sigmund Freud em O Mal-Estar na Cultura, sua obra portentosa de 1930, os escapes dos sonhos, que tornam a vida menos pesada e com mais cor. Michel Foucault, em Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, já havia denunciado esse contexto constritor e controlador, como o panóptico de Bentham, da ingênua estrutura escolar, das fábricas, dos escritórios, dos hospitais, tão próximos da estrutura prisional das grandes cidades. Um espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos têm seus menores movimentos controlados, onde cada indivíduo é constantemente localizado. Então, no modelo freudiano, se nós considerarmos o desejo individual como a ressonância contínua de uma multiplicidade de desejos e experiências que nos precedem e da qual não mantemos uma representação consciente adequada, vemos que nós somos sempre a soma de muitos. Ou seja, essa certa opacidade em relação ao outro é da mesma distância da própria opacidade subjetiva. A distância que nós mantemos enquanto sujeitos em relação ao outro é a mesma distância que nós mantemos em relação a nós mesmos. Então, o desafio é que a nossa relação individual, interna, se torne de uma alteridade radical, ou seja, que a gente se torne um ser social à medida que interagimos e nos reconhecemos interdependentes do outro. É estranho admitir,
mas a nossa identidade é concedida e constituída mediante o contato com o outro. E no fim das contas, e por mais incrível que pareça, esse é o maior exercício de liberdade que nós podemos ter. Então, a idealização disciplinar e normativa, que vem a ser uma história de amor, é um dos piores inimigos, né? Então, quando a gente fala de amor, essa idealização é um dos piores inimigos da experiência amorosa da nossa época. A gente observa um empobrecimento subjetivo, um declínio da intimidade, né? Eu fico estarrecida com algumas coisas assim em redes sociais, ainda não consigo me adaptar direito, né? Talvez não seja muito próprio da minha geração, mas o fato de casais tirarem fotos, né, na cama, em nudez, nada contra a nudez, mas mostrando que não há nenhum limite entre o público e o privado, né? A minha vida privada, a minha vida íntima é também uma vida pública, né? Então, é complicado os efeitos desse declínio da intimidade, dos holofotes voltados para dentro do meu quarto, entre quatro paredes. O que sobra para mim entre quatro paredes, já que todos os olhares também estão ali dentro, né? Então, a nossa incapacidade de se transformar também na tarefa de amar, o excesso de expectativas em relação ao outro, o desejo que o outro seja o meu salvador, seja o meu príncipe encantado no cavalo branco, que venha me salvar de mim mesma, também é algo que nos afasta bastante dessa experiência que o filme mostra com tanta sutileza, né? Do encontro e desencontro, do inesperado, que eclode, que combina, né? O amor, ele sempre está sobrecarregado de tem que dar certo, tem que casar, né? Tem que namorar, depois tem que noivar, depois tem que casar, depois tem que ter filho, né? E tem que ser feliz, e tem que postar. Então a felicidade não tem nada a ver com esses critérios que a gente estabelece, né, para poder avaliar a nossa experiência como certo e errado, sucedido, bem-sucedido ou mal-sucedido. O amor também tem se transformado em um produto de consumo, né? E essa é uma falsa ideia, né? Às vezes a gente pensa que quanto mais afinidades e coisas em comum, maior a probabilidade da relação dar certo. E é por isso, talvez, que os aplicativos têm um pouco dessa estrutura, né, de mostrar o que a gente gosta de fazer, porque a lógica seria a seguinte: olha, provavelmente você não suportaria viver com alguém completamente diferente de você. Mas nem sempre a prática é assim, né? Querer se certificar de um modo muito obsessivo, que eu não vou ser ferida, não vou ser magoada, não vou ser enganada, frustrada, traída, abandonada. Qual a garantia que nós temos? O amor é um investimento de altíssimo risco, né? E estabelecer aquele que é o meu tipo meio que sangra essa espontaneidade que existe em todo encontro e desencontro legítimo. Afinal, o amor é o que nós fazemos dele. E é imprescindível trazer as fantasias para dentro da relação, até para que a gente não viva num universo paralelo, construindo ideais inalcançáveis fora da realidade, né? E sempre trazendo essa espontaneidade que desponta na relação como bom humor, né? O amor é isso, é uma sinfonia de atos, de gestos, de olhares, encontros, desencontros, de momentos. É um espaço para a gente se inebriar pelo outro, né? Eu costumo comparar a uma admiração de uma bela arte. Você admira o outro na sua mais pura essência, na sua beleza, quando vai desfazendo as projeções, né, sobre ele. Algumas pessoas acham que o amor é para conquistar uma família, para aumentar o patrimônio, para se consolar, né? Mas o amor, na verdade, tem uma luta com o desejo, né, constante. Amar pressupõe apreciar o outro, né, admirá-lo na sua realidade. E a grande verdade é que todos nós somos loucos por amar. Afinal, a vida não vale a pena ser vivida sem amor. E no filme Medianeiras a gente vê essa perseverança dos protagonistas até o fim, de tentar buscar, né? E quando eles menos esperavam, ali estavam, né, em meio à multidão, onde eles jamais pensavam encontrar. Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado.
das minhas viagens aqui com o filme Medianeiras, mas para mim realmente é muito inspirador, me tocou demais. Esse foi o meu Cine sobre o filme Medianeiras. Sou Patrícia Lins, psicanalista, e te vejo na próxima.